Queridos exploradores de a teoria oculta, se estão prontos para transmutar sua compreensão da autoconfiança e desvendar os segredos de um poder silencioso, inscrevam-se em nosso canal agora mesmo e mergulhem conosco nos arcanos mais profundos do domínio interior. Preparem-se para uma revelação, o traço mais incompreendido, mas também o mais formidável em um mundo imerso no ruído incessante e na reação impulsiva, onde cada opinião é gritada até estridência, cada emoção é difundida sem filtro algum, e cada movimento é capturado e analisado em tempo real, reside a imensa potência da contenção. Este é o domínio do indivíduo que, diante da adversidade ou da provocação, não se estremece nem um ápice, que não se lança desesperadamente atrás do que lhe escapa, que não exibe abertamente sua sede de algo, seja validação, afeto ou controle. Esta figura enigmática é paradoxalmente a que mais temor e intriga desperta nos outros, tornando-se um enigma vivo que desafia as convenções sociais da expressão. Não estamos falando aqui de apatia, essa indiferença passiva que denota falta de interesse ou de energia vital. Longe disso. A indiferença a que nos referimos é uma manifestação sublime de controle absoluto, uma exibição magistral de serenidade inabalável, uma forma de domínio tão sofisticada que se disfarça com a perfeição do desinteresse. Ser verdadeiramente indiferente neste contexto não implica uma diminuição de nossa capacidade de sentir ou de importar, mas uma escolha consciente e rigorosa de onde e como investimos nossa energia emocional. É a arte de ocultar nossas verdadeiras intenções, de manter a própria essência velada, de permanecer em um estado de indescritível mistério que só a mais alta disciplina pode sustentar. Nicolau Maquiavel, com sua aguda observação da natureza humana e das dinâmicas do poder, compreendeu de maneira preclara que as aparências não são meras fachadas, mas armas potentíssimas. Ele instruía os príncipes não apenas a ser, mas a parecer ser, enfatizando a necessidade imperiosa de cultivar uma fachada de compostura e aplomo. Mesmo quando o turbilhão do caos rugia ao seu redor, a razão, tão logo os outros percebam o mais mínimo vislumbre de seu desespero, de sua necessidade, de sua vulnerabilidade, essa fraqueza se torna uma ferramenta manipulável em suas mãos. No entanto, quando seus olhos permanecem impávidos, sem delatar nenhuma urgência, quando seu rosto se mantém sereno, sem refletir pressão alguma, quando suas palavras são medidas e carecem de pânico, os outros ficam completamente desarmados, incapazes de te agarrar, de te compreender, de te categorizar. Você se torna uma força inatingível, e o que não pode ser apanhado ou compreendido se transforma, inexoravelmente, em algo profundamente perigoso e formidável. O homem indiferente em sua essência retém seu poder mais profundo no silêncio calculado. Este indivíduo, dotado de uma rara perspicácia, fala com uma economia de palavras que beira a perfeição, cada sílaba escolhida com um propósito claro. Age não por impulso, mas com uma precisão calculada, antecipando cada repercussão. Jamais se precipita a preencher o vazio de uma conversa ou de um momento de quietude com ruído desnecessário. Nem expõe a vasta extensão de suas emoções internas à vista de todos. Seu comportamento é um testemunho vivo da disciplina inabalável e da deliberação consciente. Enquanto a vasta maioria das pessoas reagem de forma previsível a cada afronta, cada boato mal intencionado, cada súbita mudança na corrente dos eventos, ele permanece majestosamente imóvel. Esta imobilidade não surge de uma passividade estéril, mas de uma profunda capacidade para observar atentamente, para julgar com perspicácia e para esperar o momento oportuno com uma paciência quase sobrenatural. Há uma força inegável, quase mística, em semear a incerteza no coração dos outros, em se tornar a pergunta persistente que atormenta suas mentes. Por que ele não reage? Por que não persegue aquilo que deveria? Por que parece tão absolutamente indiferente? A confusão dele se transmuta diretamente em sua vantagem. Sua curiosidade incipiente se torna seu instrumento de controle mais sutil, a partir do instante preciso em que seu ser deixa de reagir visceralmente a cada estímulo externo. Desde o momento em que você cessa de estender a mão desesperadamente em busca de algo, é quando, paradoxalmente, você começa a atrair os outros para si. O mundo, em sua essência, sente-se irresistivelmente atraído pelo mistério. Foge instintivamente do previsível, do facilmente discernível, e se apega com uma fascinação quase mórbida ao desconhecido, ao inescrutável. Maquiavel, em seus escritos, nunca propugnou uma transparência emocional absoluta. Pelo contrário, sublinhou que um governante deve possuir a habilidade suprema de dissimular suas intenções mais profundas. Neste contexto, a indiferença se erige como o disfarce perfeito. Não é, de modo algum, a ausência de emoção, mas uma maestria absoluta e consciente das emoções. É a capacidade de não mostrar absolutamente nada do que se sente
mesmo quando se está sentindo tudo com uma intensidade avassaladora. É a habilidade de refletir com uma profundidade imensa, enquanto se projeta uma aparência de total desapego. É a arte de manter a vantagem em cada interação. Tudo isso enquanto se finge uma indiferença impecável. Quando você encarna essa atitude de indiferença magistral, é o seu ser que dita sutilmente o clima emocional do ambiente. Os outros se veem obrigados a mergulhar na incerteza, a especular sobre o que você realmente sente, sobre o que verdadeiramente quer. Você não fornece nenhuma pista discernível, nenhum sinal óbvio, nenhuma abertura pela qual possam se infiltrar. Eles ingenuamente acreditam estar jogando seu próprio jogo, quando na realidade estão dançando ao som de sua melodia. E quando a crua realidade se revela, é já tarde demais. Eles se desvelaram por completo. Suas cartas estão expostas sobre a mesa de jogo, enquanto as suas permanecem cuidadosamente ocultas. Isso, em sua essência mais pura, é uma guerra psicológica. Aquele que parece não ter necessidade alguma de nada nem de ninguém é, com uma frequência surpreendente, quem exerce um controle absoluto sobre tudo. O que você aparenta não desejar, os outros se apressam a lhe oferecer com uma avidez inesperada. Aquilo que você finge não almejar, eles tentarão lidar com uma insistência quase desesperada. Seu desapego, longe de repelir, suscita uma perseguição fervorosa. Seu silêncio, longe de passar despercebido, gera uma tensão magnética. Sua calma imperturbável, em vez de ser ignorada, impõe uma autoridade ineludível. Mas é crucial entender que essa calma não é um dom natural ou uma casualidade. É o produto de um treinamento rigoroso e constante. O homem indiferente se ensinou a si mesmo a fazer uma pausa no turbilhão da vida, a adiar suas reações, a observar com uma paciência quase infinita antes de agir. Ele forjou uma barreira imaterial, uma distância calculada entre a turbulência de suas emoções internas e a impecabilidade de suas expressões externas. Este indivíduo perspicaz não comete o erro de confundir a urgência momentânea com a necessidade de ação precipitada, nem a visibilidade superficial com a verdadeira influência. Ele age só e exclusivamente quando a ação reveste uma importância transcendental, quando cada movimento tem um peso específico e calculado. E quando finalmente decide agir, sua intervenção não passa despercebida. Pelo contrário, ressoa com uma força inusitada, deixando uma marca indelével. É uma verdade inquebrável que não se pode mendigar o respeito e, ao mesmo tempo, esperar recebê-lo com dignidade. Não se pode suplicar a atenção e, ao mesmo tempo, conservar a própria dignidade. O homem genuinamente confiante, aquele que alcançou um controle verdadeiro sobre si mesmo, dá a impressão de que se importa menos. Mesmo quando seu sentir é profundo e complexo, ele compreende com uma clareza cristalina que a emoção é uma moeda de imenso valor e, portanto, a gasta com uma precisão meticulosa nos momentos e lugares exatos onde terá o maior impacto. O mundo, em sua vasta e complexa natureza, respeita de maneira intrínseca aquilo que não pode compreender plenamente, aquilo que não consegue prever com antecedência, aquilo que lhe escapa à sua tentativa de dominar. O homem, indiferente com sua presença imperturbável, erige-se como o símbolo vivo dessa formidável resistência. Ele é a encarnação mesma da disciplina férrea em uma era marcada pela impulsividade desenfreada. Ele é a figura fantasmal em uma sala que transborda de ruído incessante. Aquele que não revela absolutamente nada de si mesmo, mas que paradoxalmente vê tudo com uma lucidez penetrante. E em um mundo que clama sem cessar para ser ouvido, que busca desesperadamente a atenção, é precisamente aquele que fala menos o que, com maior frequência, consegue comandar com uma autoridade inegável. Se esta ideia põe em xeque a sua visão da confiança, te convidamos a deixar um comentário. Diga-me como você viu a indiferença se manifestar em sua vida. E se deseja explorar mais a fundo a mente dos pensadores mais disciplinados da história, meu livro Guide by the Greats, A Path to Self-Growth, está disponível através do link no comentário fixado e na descrição do vídeo. É seu próximo passo rumo ao domínio, ao poder e a uma clareza duradoura. Vamos! A indiferença em sua forma mais pura e elevada não nasce da arrogância ou de um desprezo vaidoso pelos outros, mas de uma profunda clareza de propósito e de autoconhecimento. O homem que possui essa visão diáfana da realidade não experimenta a necessidade imperiosa de reagir impulsivamente a cada estímulo. Ele já calculou com antecedência o resultado potencial das situações. Ele já aceitou com sabedoria aquilo que está sob sua esfera de controle e descartou, sem remorsos, aquilo que escapa à sua influência. Não existe um caos interno que deva gerenciar, um turbilhão emocional que o agite, e portanto seu mundo exterior, reflexo de seu interior, permanece em um estado de perfeita imobilidade. Desse modo, ele se torna intocável, não porque nada possa afetá-lo intrinsecamente, mas porque se recusa categoricamente a ser visto
fraquejando ou tremendo diante dos olhos do mundo. A vasta maioria das pessoas transita pela vida levando suas inseguranças a tiracolo, como uma bagagem visível para todos. Elas se desculpam de maneira excessiva antes de falar. Riem com uma força desmedida para preencher silêncios incômodos. Compartilham em demasia detalhes íntimos de sua vida. E buscam afanosamente uma validação externa que no fundo ainda não mereceram ou ganharam por mérito próprio. Mas o homem diferente, o observador mestre, se move de uma maneira fundamentalmente diferente no mundo. Ele não olha ao redor buscando quem o está observando, nem ajusta sua postura ou seu comportamento para agradar a ninguém. Ele se mantém erguido e sereno, como se estivesse absoluta e naturalmente no lugar que lhe corresponde, porque já decidiu com uma convicção inquebrantável que esse é, de fato, seu lugar no mundo. Este tipo de domínio pessoal é para os outros profundamente desconcertante. Esta maestria, silenciosa mas palpável, ameaça diretamente aqueles que vivem em um estado constante de frenesi e expõem sem piedade os inseguros, aqueles que se alimentam da validação externa. Porque enquanto os outros se desvelam tentando provar algo a um mundo que talvez nem lhes preste atenção, o homem indiferente não precisa provar absolutamente nada. Ele simplesmente é. E em um mundo adicto à atenção constante, à resistência dramática, ao melodrama perpétuo, o homem que se recusa rotundamente a ser sacudido, a ser movido de seu centro, se torna paradoxalmente impossível de ignorar. Maquiavel, com sua profunda sabedoria, escreveu que não basta ser forte. É imperativo parecer forte. Da mesma maneira, não é suficiente sentir-se sereno e em controle. É essencial parecer inabalável, porque no vasto teatro da percepção, a aparência se converte, na mente dos outros, na mais sólida das realidades. Se os outros creem com firmeza que você tem o controle absoluto da situação, eles o tratarão, sem hesitar, como tal. Se percebem que você é insensível às pressões externas, começarão a questionar e a reavaliar seu próprio comportamento. Você exerce um controle sutil, mas poderoso, sobre a percepção deles ao dominar magistralmente sua própria expressão. A indiferença em sua manifestação mais autêntica não é um disfarce que se usa para uma ocasião, nem um papel que se atua para obter a aprovação dos outros. É o fruto maduro de uma mente que transcendeu a necessidade de perseguir aquilo que, na grande escala das coisas, carece de verdadeira importância. É a recompensa suprema de ter alcançado um domínio total sobre os impulsos, de ter rompido as cadeias da dependência da atenção externa e de ter compreendido com lucidez que a urgência, em muitas ocasiões, é o inimigo mais insidioso do poder genuíno. O homem que age com uma urgência desmedida, que se precipita em cada decisão, abandona, sem saber, seu trono de poder. Pelo contrário, aquele que se move com lentidão calculada, que fala com mesura e ponderação, que espera pacientemente um momento ótimo, é quem começa, gradualmente, a reinar sobre seu entorno e sobre os outros. Existe uma energia imensa na contenção, um poder silencioso, mas profundo, que emana de fazer menos, de dizer menos, de reagir menos aos estímulos superficiais. Cada vez que você consegue reter uma resposta emocional impulsiva, cada vez que exerce esse ato de contenção, você recupera uma porção de seu próprio ser, de sua soberania interna. Cada vez que permite que os outros se revelem completamente, expondo suas intenções e fraquezas, enquanto você permanece imóvel e enigmático, você ganha uma clareza inestimável sobre eles. E essa clarividência, essa visão penetrante da realidade é a moeda de maior valor no jogo da vantagem. Alguns, presos de sua própria incompreensão, o taxarão de frio, de distante ou até de arrogante. Mas o homem indiferente, o verdadeiro mestre dessa disciplina, não se estremece em nada diante da incompreensão alheia. Seu propósito não é ser amado ou compreendido por todos. Seu objetivo é, sem rodeios, vencer. E vencer, no sentido mais profundo e estratégico que Maquiavel concebia, não significa simplesmente possuir mais bens ou títulos, mas perdurar mais tempo, manobrar com uma habilidade superior à de seus oponentes e superá-los em inteligência e previsão. Não cometa o erro de confundir a indiferença com a passividade, com uma fraqueza inerente. Longe de ser uma deficiência, é uma paciência acérrima, uma qualidade forjada no fogo da autodisciplina. É uma forma de desapego tão concentrada e poderosa que só aqueles que cultivaram uma férrea disciplina interna podem mantê-la consistente. Dito tudo isso, permita-me dizer que não me sinto ameaçado pelo que você faça ou diga. Não sou obrigado, sob nenhuma circunstância, a provar absolutamente nada a ninguém. Não tenho o menor temor de deixar que o silêncio, com sua eloquência própria, fale por mim e por minhas intenções. Em cada sala, em cada reunião, sempre há um homem que se recusa a competir na corrida da atenção ou da validação. Ele não se lança de cabeça em cada disputa, nem persegue desesperadamente cada oportunidade que se apresenta.
nem oferece sua opinião a menos que esta possua um valor intrínseco tão grande, que supere em muito o peso e a sabedoria do silêncio que substituiria. Este homem, precisamente por sua contenção e sua energia controlada, domina a sala, porque sua energia é excepcionalmente rara e preciosa. Sua mera presença não suplica, não implora. Pelo contrário, ordena com uma autoridade tácita. É possível que você sinta a pressão social de ser ruidoso, de afirmar-se constantemente com palavras, de ocupar espaço com um aluvião de som e opinião. Mas no final do dia, aqueles que possuem uma confiança verdadeiramente arraigada não precisam da aprovação nem da permissão do mundo exterior. Eles não exibem seu poder de forma ostentosa. Eles o portam discretamente, como um atributo inerente ao seu ser. E quando esse silêncio, essa presença contida entra em uma sala, todo mundo o percebe, o sente, o reconhece. A indiferença em sua manifestação mais autêntica, muitas vezes é confundida erroneamente com arrogância. Mas seu fundamento não reside em um ego inflado. Sua base é o domínio impecável do tempo, o domínio da própria presença, o domínio da expressão. É a capacidade sublime de sentir profundamente cada emoção, cada matiz, cada experiência, enquanto que, ao mesmo tempo, não se mostra absolutamente nada ao exterior. É a habilidade de estar plenamente envolvido em uma situação, de absorver cada detalhe enquanto se projeta uma aparência de perfeito desapego. Esta ilusão cuidadosamente construída, a de não precisar absolutamente nada de ninguém, é precisamente o que gera uma atração magnética. As pessoas, de forma quase inexplicável, são atraídas para aquilo que parece afastar-se delas. Elas se obcecam com o que as ignora ou não lhes presta a atenção esperada. Elas se submetem, com uma facilidade surpreendente, àquilo que não suplica, que não roga. Este é o fascinante paradoxo do poder. Quanto menos você revela de si mesmo, mais as pessoas imaginam, preenchendo os vazios com suas próprias projeções. Quanto menos você persegue os outros, mais eles o perseguem. Quanto menos você fala, mais peso e significado adquirem suas palavras. O homem indiferente não permanece em silêncio porque não tenha nada valioso a dizer. Seu silêncio é uma escolha deliberada porque compreende que a vasta maioria das coisas que se dizem no mundo não merecem, na realidade. Ele não desperdiça sua presença. Não a dilui estando em todas as partes e em todo o tempo. Pelo contrário, espera. Ele aparece em cena apenas quando sua presença é verdadeiramente crucial, quando sua intervenção é determinante. E quando o faz, quando elege manifestar-se, as pessoas não só prestam atenção, mas se detêm, escutam e valorizam cada uma de suas palavras e ações. Maquiavel advertia com grande lucidez que a aparência da virtude é, em muitos casos, mais útil e efetiva que a virtude mesma em sua essência pura. Da mesma maneira, a aparência da indiferença é infinitamente mais poderosa e ressonante que a verdadeira indiferença. Um homem que não sente absolutamente nada está imerso em um estado de entorpecimento, de anestesia emocional, e esse entorpecimento é, em si mesmo, uma fraqueza intrínseca. Mas um homem que sente cada emoção com uma intensidade vibrante e, apesar disso, a filtra com uma disciplina férrea e constante. É verdadeiramente intocável, porque pode enfrentar o caos mais avassalador, a ofensa mais dolorosa, a tentação mais sedutora, e ainda assim, escolher conscientemente o silêncio como sua resposta, como seu escudo. Você não deve sua emoção a ninguém. Seu universo emocional é seu, e só seu. Você não deve sua vulnerabilidade ao mundo inteiro. Ser indiferente neste sentido é uma declaração poderosa e soberana que diz: eu decido o que é verdadeiramente importante em minha vida. Eu decido que elementos ou que pessoas entram em meu mundo. Eu decido quando devo falar e quando é mais sábio permanecer em silêncio. Esta é, em sua raiz mais profunda, a verdadeira essência da confiança. Não se trata de uma fanfarronice ruidosa, nem de uma confrontação agressiva, mas da inquebrantável recusa a ser sacudido, a ser movido de seu centro, exceto sob suas próprias inegociáveis condições. Observe com atenção como as pessoas entram em pânico diante do silêncio, como se apressam desesperadamente a preenchê-lo, como confessam demais em uma tentativa de romper a quietude, como se esforçam em demasia, traindo assim suas próprias intenções e fraquezas, simplesmente porque não conseguem suportar a incerteza de não saber o que você pensa ou sente. Este é o efeito de alavanca imenso que cria a indiferença. Você não diz nada, e eles, em sua desesperação por preencher o vazio, revelam tudo. Não se trata de jogar com as pessoas, mas de controlar magistralmente o espaço. Tanto o espaço emocional quanto o psicológico. Se alguém tenta te enfurecer e você permanece completamente em calma, é ele quem perde o controle sobre si mesmo. Se ele o insulta e você permanece impassível, é ele quem se sente desconfortável e desorientado. Se ele o resiste e você não o persegue nem insiste, é ele quem começa a questionar a si mesmo,
suas motivações e a validade de sua resistência. Assim é precisamente como se constrói o poder verdadeiro, não através da dominação agressiva ou da imposição, mas através da disciplina inquebrantável e do autocontrole. O homem que não se estremece, que mantém sua imobilidade, dedicou anos de esforço e treinamento para forjar essa qualidade. Ele enfrentou seus medos mais profundos na privacidade de seu ser, queimou suas fraquezas no fogo silencioso da autodisciplina e aprendeu a diferença crucial entre uma reação impulsiva e uma resposta estratégica. A reação é um ato fácil, quase instintivo. A resposta, por outro lado, é rara e requer uma profunda reflexão. A reação é uma manifestação visceral e refletida. A resposta é sempre estratégica, premeditada e com um propósito claro. O homem indiferente, o mestre da serenidade, vive em um constante estado de resposta consciente. Ele sabe com absoluta clareza o que quer, mas não exibe desespero algum para conseguir. Ele sabe quem é, com uma certeza inquebrantável, pelo que não precisa atuar nenhum papel ou pretender ser quem não é. Ele sabe o valor intrínseco do que aporta, pelo que não se vende a qualquer preço nem busca validação externa. Essa certeza, discreta mas poderosa, irradia de seu interior. Não precisa de promoção externa ou de grandes alardes. Ela se sente no ambiente, não se ouve no ruído. Ela se vê em sua compostura, não se explica com palavras grandiloquentes. Você deve aprender a aceitar a tensão inerente de ser incompreendido por aqueles que não compartilham sua visão. Você deve manter sua expressão imperturbável frente a um julgamento errôneo ou injusto. Você deve atrasar a gratificação imediata, mesmo quando a atenção e o aplauso estão ao alcance de sua mão. Você deve guardar seus planos mais profundos para si mesmo, resistindo à tentação de compartilhá-los, mesmo quando seu ego clama pelo reconhecimento e pelos aplausos. Este é o custo ineludível do poder, o preço que se paga pelo controle da frieza, a disciplina silenciosa da indiferença. Haverá momentos, sem dúvida, em que você sentirá um impulso avassalador de reagir, em que o silêncio parecerá uma fraqueza vergonhosa, em que partir de uma situação se sentirá como uma derrota humilhante. Mas lembre-se sempre, a maioria das pessoas é governada pela impulsividade. Elas agem com rapidez, movidas pela emoção, com muito ruído e pouca reflexão. E esse ruído, essa incessante busca por atenção, é precisamente o que as enterra, o que as torna previsíveis até a medula, vulneráveis à manipulação e, em última instância, facilmente substituíveis. O homem indiferente, no entanto, nunca é esquecido, porque em um mundo adicto à estimulação constante, sua calma é uma raridade preciosa. Sua contenção, longe de ser um sinal de fraqueza, parece uma qualidade dominante e imponente. As pessoas, no fundo, não esquecem o que você as faz sentir em sua presença. Estar na proximidade de alguém que não precisa de nada, que não persegue desesperadamente, que não se estremece diante das pressões. Esse sentimento é, em verdade, inesquecível. É gravidade, é domínio puro. Você quer ser respeitado, verdadeiramente respeitado? Então, pare de atuar. Deixe de interpretar um papel para agradar aos outros. Pare de explicar em excesso cada uma de suas decisões, cada um de seus movimentos. Pare de reagir a cada estímulo, a cada trivialidade que exige sua atenção. Comece, em vez disso, a observar com uma agudeza renovada. Comece a conter-se, a exercer o autocontrole. Comece a medir sua energia, a distribuí-la com uma precisão milimétrica, como se fosse a moeda mais valiosa que possui, porque de fato é um homem que pode permanecer sereno sob a pressão mais intensa, que não revela sua mão estrategicamente, que permite que os outros falem primeiro e que reage em último lugar. Esse homem é o que ostenta o verdadeiro poder. Não o poder fugaz que brilha intensamente por um momento e depois se desvanece, mas o poder duradouro, o que constrói impérios, o que molda as percepções coletivas e o que, sutilmente, muda o equilíbrio emocional de cada sala em que entra. A indiferença, em seu significado mais profundo, não é simplesmente preocupar-se menos com as coisas. É preocupar-se com uma precisão cirúrgica. É a capacidade de dirigir sua energia vital unicamente para aquilo que verdadeiramente importa, para os pontos de inflexão cruciais. É a fortaleza interna para manter-se firme e inquebrantável quando os outros estão desesperados para vê-lo fraquejar, para vê-lo ceder. Isso não é uma qualidade para os fracos de espírito, nem para aqueles que se regem pela impulsividade. É uma qualidade reservada para o homem que olhou o caos diretamente nos olhos e se recusou a piscar, que se dominou a si mesmo com uma profundidade tão completa que o mundo, em seu frenesi, se vê obrigado a aprender a responder-lhe. E esta, queridos exploradores, é a lição final e mais poderosa de todas: say indifferent. Não para parecer poderoso, mas porque em sua essência mais autêntica você já é. Se esta profunda exploração da indiferença ressoou em você e tocou sua mente, não hesite em deixar um comentário abaixo para compartilhar suas reflexões,
suas perguntas e suas experiências pessoais. Sua opinião é um pilar fundamental para a teoria oculta. E se você deseja aprofundar-se ainda mais no domínio de si mesmo, na clareza mental e nas estratégias para uma vida mais consciente, lembre-se de inscrever-se em nosso canal para não perder nenhuma de nossas futuras publicações. Até breve para uma nova e reveladora transmutação da mente.